A paz de Cristo, bom dia, graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, abrindo esse trimestre com a carta aos Romanos. Louvo a Deus pela vida do pastor Christian, pastora Daniele, pastor Nunes, pela oportunidade de estar aqui ministrando esta aula, que o Senhor com certeza nesse trimestre usará muitas pessoas aqui para nos transmitir a palavra de Deus, nesta carta que de fato, como o pastor Christian já disse, é a carta mais profunda talvez que Paulo tenha escrito, e talvez você vai ver aqui hoje algumas informações que possam parecer novas, outras talvez você já tenha visto, mas que são muito relevantes para a vida cristã. E eu quero abrir aqui com um vídeo, o vídeo de divulgação dessa revista, que ele fala sobre o que nós vamos passar nesse trimestre com relação à carta aos Romanos. No terceiro trimestre de 2022, a revista Lições da Palavra de Deus terá como tema Romanos e a Justiça de Deus, comentada pelo pastor Gilmar Chaves. A Epístola aos Romanos é a carta mais ampla e teológica de todas as epístolas do Novo Testamento. Ela é também a que apresenta a estrutura mais abrangente e trata do assunto mais importante das Escrituras, a doutrina da justificação pela fé. No decorrer dos capítulos, pastor Gilmar faz uma imersão em temas extremamente relevantes, tais como graça, santificação, justificação, soberania divina, características da rejeição de Israel, dons espirituais, deveres cristãos, frutos da justiça, dentre muitos outros assuntos. Participe da EBD, cresça em graça e conhecimento, seja edificado na maior escola teológica do mundo, todos os domingos às 9h30, em toda a ADVEC. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, porque você veio, você está aqui para a glória de Deus, você chegou. Eu quero que você abra a sua revista na lição de número 1, nós vamos falar da lição 2, mas como hoje é o primeiro dia, nós vamos fazer a leitura do primeiro texto e do segundo texto, porque vamos fazer aqui um resumo das duas lições, para que você tenha claro o que nós vamos estudar aqui. Então, pode abrir a sua revista na primeira lição, e vamos ler o texto que está aqui em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos profetas nas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, na lição de número 2, vamos para o texto que está ali em Romanos, capítulo 1, versículos 8 até o 16, que diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós, que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também
do grego. Glória a Deus por isso. Esta lição que nós vamos estudar, ela trata aqui sobre esses temas tão importantes que nós vamos aqui discorrer durante este trimestre. Esse texto que lemos é a introdução de Paulo aos Romanos. E essa introdução é bem interessante porque a gente precisa hoje entender, dentro desses objetivos, o que nós vamos estudar de fato. Por que estamos estudando essa epístola? Por que estamos estudando essa carta? Por que ela está como a primeira carta na ordem das epístolas? Sendo que ela não foi a primeira a ser escrita. Ela foi colocada propositalmente como sendo a primeira. Após Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Por que ela está nessa posição? E aqui nós temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro, discorrer sobre as características da carta. Quem foi seu autor? O local, o pano de fundo, como tudo aconteceu ali, por que ela foi redigida. Segundo, compreender os propósitos para os quais Paulo a redigiu. E depois, entender a importância dessa carta aos Romanos. Bom, eu quero que você leia comigo o texto áureo das 2 lições. O primeiro é esse aqui, todos juntos, em alto e bom som. Porque o Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, depois do grego. Glória a Deus. E o segundo texto áureo, que está na lição 2, vamos lá? Justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo, glória a Deus, o justo viverá da fé. Esta aqui é uma lição muito poderosa. Esta lição nós vamos ver aqui, por exemplo, abrindo ela, por que a epístola aos Romanos, ela foi escrita. Ela é a mais extensa, tem 16 capítulos. A quantidade de texto que ela tem é a mais extensa das epístolas de Paulo. Ela é a mais sistemática, ela contém a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Doutrinas fundamentais da fé cristã estão nesta epístola. Que mais? Ela também é a mais profunda de todas do Novo Testamento. Então aqui nós vamos encontrar algo muito essencial para nós. Nós diríamos que ela é conhecida como o Evangelho de Paulo. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Romanos, ele constitui-se basicamente a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, agora na visão de Paulo, consolidando a teologia que Paulo pregava aos gentios, e consequentemente aqueles que não eram judeus, que é o nosso caso. Qual era esse Evangelho que ele pregava? Como ele pregava? Está aqui sintetizado nesta carta. E aqui eu coloquei uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: estudar essa carta é como matricular-se na escola superior do Espírito Santo, e aprender as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo. Então eu te convido nesse trimestre a matricular-se nessa escola. Você que já está aqui, eu sei que você é aluno frequente, você vai continuar sendo, e se você que está me ouvindo, venha, participe, continua aqui aprendendo a palavra do Senhor, porque você vai se matricular nessa escola, Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, porque ela não para. Um curso de teologia você tem um começo e um fim, mas aqui a Escola Bíblica Dominical é até que Jesus volte. Glória a Deus. Enquanto Jesus não vem, nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, matriculados aqui, nós vamos aqui apresentar para vocês um resumo, um esboço do que é esse livro de Romanos. Aqui está bem colorido, eu não vou passar por todas as linhas, mas só para você ver a grandeza que tem aqui. Você tem uma introdução na primeira linha do Evangelho, que é a exposição da mensagem inicial, o porquê desta carta. Depois, na linha amarela, ele fala sobre o tema desta carta. Qual é o tema? Nós lemos no texto áureo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar sobre o Evangelho. Os versículos 16 e 17 de Romanos é o tema central dessa carta. Então já no primeiro capítulo se revela qual é o objetivo dessa carta. Depois vamos falar sobre a questão de como isso impacta a nossa vida. E aí você vai falar sobre fé, sobre esperança, sobre a ira divina, sobre como Deus resgata-nos para a salvação. Depois vamos falar sobre como o Evangelho redefine a nossa vida cristã, como que nós devemos nos portar na santificação. Depois ele fala sobre como o Evangelho impacta a relação com os outros, como nós vamos amar as pessoas ao nosso redor. E então ele finaliza aqui com uma conclusão. É muito importante essa carta,
E aqui eu tenho outros temas que eu coloquei aqui para você. Por exemplo, do capítulo 1 ao 3, você vai ver sobre a condenação. Ele vai colocar todo mundo debaixo de uma situação. Todo mundo comum, seja judeu, seja grego. Não importa qual a sua nacionalidade, a sua condição. Porque os judeus falavam, somos donos da promessa, herdeiros da promessa, filhos de Abraão. Aqui Paulo diz assim, não importa se você é filho de Abraão, se você não tiver Jesus Cristo, se você não aceitar a Cristo, não adianta ser filho de Abraão. Você precisa aceitar a salvação que Deus proveu em Cristo Jesus. Você é gentil, não importa qual religião, então você precisa de Jesus Cristo, você precisa aceitar a Cristo. Ele coloca todo mundo debaixo de uma vala comum. Depois ele fala sobre a justificação. A partir do capítulo 4 e 5, ele aborda o que Deus fez por nós, o que Deus proveu em nosso favor. Depois ele fala sobre a santificação, capítulo 6 a 8, sobre o nosso viver santo. E depois então, ele fala sobre a eleição, sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Capítulos 12 a 15, ele aplica, vida prática, como viver o Evangelho de Jesus Cristo. E então, ele conclui aqui na saudação final, no capítulo 16. Bom, a gente falou que ela é uma epístola. É interessante saber o que é uma epístola, porque você fala carta, outros falam epístola, parece um nome mais complexo, mas ele tem uma origem muito interessante. A origem da palavra epístola, ela vem do correio. Os correios daquela época, eles eram correios que usavam animais, e aí você usava sobre esses animais, você colocava um instrumento, vamos dizer assim, uma bolsa, e essa bolsa tinha de um lado e do outro local para você colocar os pergaminhos, as mensagens. E é por isso que a palavra epi significa duas, estolas, que era onde você colocava a carta. Então a epístola em si, ela ganhou essa característica de sendo uma carta que é enviada para alguém. E Romanos é Paulo escrevendo uma carta e enviando para igrejas do Senhor Jesus. Ela é uma carta que, na verdade, a gente vai olhar aqui, que ela tem uma extensão um pouco mais abrangente, e por isso ela acaba sendo para nós um tratado teológico. Ela não é simplesmente uma carta, ela não é simplesmente um bilhetinho de Paulo, porque imagina que bilhetinho foi esse, se a gente falasse assim, foi um bilhetinho de Paulo, uma cartinha que ele mandou para a igreja. Não, irmãos, esse conteúdo resiste a milênios, chegou até nós hoje, e é um conteúdo poderoso e impactante da palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E eu quero mostrar para você como que isso impactou a vida de alguns homens. A influência que isso se passou na vida de alguns homens. O primeiro que eu quero trazer para vocês é o Agostinho. Alguns o chamariam de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho. Esse homem aqui, talvez nós, evangélicos, não falemos tanto sobre ele. Mas a importância desse homem foi muito grande. Entre os anos 354 e 430 da sua vida, ele se converteu no ano 386. Esse homem vivia uma vida devassa, uma vida longe de Deus, promíscua, totalmente fora da presença de Deus. E a sua mãe Mônica orava por ele, e a sua mãe intercedia por ele. Ele nasceu no norte da África, e foi ser professor lá em Milão, na Itália. Chegando na Itália, ele continuou vivendo uma vida totalmente promíscua. Mas o que acontece naquela ocasião? Um dia, ele está triste, aborrecido, chorando. Ele vai ao jardim de um amigo, na casa de um amigo. Ele senta-se no jardim, e ele está lá sentado, e ele começa a chorar. De repente ele começa a ouvir um menino cantando, uma criança cantando. Tolelegue, 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 tolelegue. Ele, o que é isso? Pega e lê. Pega e lê. Ele ficou assim, pega e lê o quê? Aí ele olha, próximo dele tem um pergaminho. Quando ele pega o pergaminho para ler, ele encontra esse texto aqui, ó. Se você quiser abrir, está na sua Bíblia em Romanos 13, versículos 13 e 14. Ele encontra essa frase aqui, ó, na Bíblia dele, naquele pergaminho. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Um texto difícil. Ele tomou uma chapuletada. Pau! Ele que vivia uma vida toda promíscua, ele quando lê esse texto, um texto que alguém diria assim, mas esse texto não deveria ser falado num culto tal de domingo.
ou num EBD. Não, aqui o texto se fala assim, ele leu o texto. Quando ele leu aquele texto, o Espírito Santo tocou no coração dele. O Espírito Santo moveu a vida daquele homem. Ele se converteu. E diz a história que entre Paulo e Agostinho, ou na história da igreja, não houve um teólogo mais profundo quanto Agostinho. Agostinho de Hipona. A reforma protestante, ela se dá a partir de muitos ensinamentos que eles resgataram da doutrina que Agostinho pregava. Esse homem se converteu, a oração da sua mãe foi respondida, e ele estava agora uma nova criatura em Cristo Jesus, lendo a Epístola aos Romanos. E então ele usou a Epístola aos Romanos como sendo a base para muitos de seus ensinos. O segundo nome que eu quero destacar é Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, lá na Alemanha, sendo professor de Wittenberg, quando ele estava lá, sendo um monge agostiniano, da ordem de Agostinho, ele estava lá ensinando. Ele por muitas vezes, ele tinha um problema com a justiça divina. Ele tinha um problema seríssimo com a questão da palavra justiça de Deus. Ele se flagelava, ele fazia muitas coisas, jejuava, fazia muitas coisas querendo alcançar o perdão de Deus. Mas ele não encontrava ali no catolicismo uma solução para a sua vida. Um dia, ele era professor de teologia, ele foi estudar a Epístola aos Romanos. Ele decidiu dar aula aos seus alunos sobre Romanos. E ele abre a Epístola aos Romanos, começa a estudar. E ele chega no versículo 17. O versículo 17 que está no texto áureo da segunda lição, que você leu comigo. Vamos ler mais uma vez aí na sua lição? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando ele leu que a justiça de Deus, ela se manifesta, e que o justo vive pela fé, e não pelas obras, caiu a ficha. Esse homem se converteu, quando ele se deparou com essa mensagem. Aí ele vai lá em capítulo 5, e ele vê que pela fé, ele é justificado, e ele começa a criar ali uma doutrina, em cima das escrituras. Ele entende a doutrina de Cristo, o que Paulo quis dizer, e aí surge então, as 95 teses, que ele afixa na porta da igreja de Wittenberg. O que acontece? Começa a reforma protestante. Eu e você estamos aqui hoje, porque Deus tocou no coração de um homem para ler a palavra de Deus, para ler Romanos, para estudar Romanos. Ele se converte, e aí o protestantismo em todo o mundo, ele ganha novos ares com a leitura do texto de Romanos. Então Deus mudou a vida de Lutero, quando ele entendeu que ele é justificado pela fé. Outro homem importante na história da igreja, John Wesley. Quantos de nós já ouvimos falar sobre o grande pregador, os avivamentos de John Wesley? John Wesley vivia uma vida assim, era um crente nominal, ia na igreja, mas a Inglaterra no século XVIII, ela passou por um esfriamento muito complexo, e naquele esfriamento, alguns jovens na cidade de Oxford se reúnem e falam, vamos orar. Se reuniram para orar, vamos buscar a Deus, pedir a Deus que nos traga um avivamento. E eles começaram a orar. E o que aconteceu com aquelas reuniões de oração? Eles foram orando. E um dia, o próprio John Wesley diz nos seus escritos, que foi no dia 24 de maio de 1738, que ele foi convidado para uma dessas reuniões de oração. E ele vai para essa reunião de oração. Quando ele chega nesse culto, ele chega meio sem vontade, não querendo ir. E aí o líder da reunião começa a ler o prefácio. Sabe o que é o prefácio? A introdução do comentário do livro de Romanos, escrito por quem? Por Lutero, que tinha sido impactado pela palavra de Deus do texto de Romanos. Quando ele começa a ler a introdução do prefácio do comentário de Lutero, Deus toca no seu coração, e ele sente que o seu coração começa a arder. E ele fala assim, hoje eu entendi que o Senhor perdoou os meus pecados. Hoje eu entendi que eu sou uma nova criatura. Hoje eu entendi, o Espírito Santo agiu. E John Wesley se tornou um grande evangelista, avivalista. E ele passou a pregar a santificação e evangelizar o mundo que ele pôde fazer. Ou seja, Deus moveu a sua vida. Deus transformou a sua situação. Eu quero trazer um outro exemplo aqui final, falando sobre Karl Barth, que é um alemão, e foi considerado o maior escritor teológico da época do século XX. O que acontece?
Alguns de nós talvez não estejamos tão habituados com a literatura dele, mas ele, no começo, ele era um teólogo liberal. O que significa dizer, na Alemanha, ser um teólogo liberal é uma pessoa que não crê na inspiração das Escrituras, é uma pessoa que não crê em milagres, é uma pessoa que não crê na manifestação de Deus, que Deus tenha feito algo sobrenatural. O que acontece com esse homem? Ele começa a estudar o livro de Romanos. E quando ele começa a estudar Romanos, Deus muda a vida dele, Deus age no coração dele, e ele começa agora a entender que não pode, não tem como. Aí ele começa a escrever um comentário sobre o livro de Romanos, e o comentário dele sobre Romanos era uma bomba atômica que se jogava no meio dos liberais. Ele era um liberal que se converteu e agora passou a crer no milagre, passou a crer na palavra de Deus, passou a crer no sobrenatural, que Deus inspira, que Deus faz, e agora ele joga esse comentário, e aí o mundo acadêmico, porque ele era respeitado, começou a criticá-lo. Onde já se viu? Karl Barth agora acredita na Bíblia, agora ele acredita, porque o Evangelho de Jesus transforma, aleluia. E eu não sei o que vai acontecer comigo e com você, porque nós estamos aqui começando o estudo do livro de Romanos, mas eu posso dizer, se nós começarmos a estudar a palavra de Deus, com afinco, com oração, o Senhor vai fazer algo glorioso na sua vida, na sua família, na sua casa, você vai ser abençoado com o estudo da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Se Deus impactou eles, por que não impactaria a sua vida? Se Deus fez algo na vida desses homens, por que não pode fazer na sua? Glória a Deus por isso. E estes aqui que eu estou falando, todos eles, exceto Agostinho, já eram de certa forma crentes. Mas Deus fez algo glorioso na sua vida. Mas que Deus continue fazendo isso na nossa vida. E aqui a gente começa com umas informações gerais dessa epístola. Que a primeira delas é que a epístola, o autor delas é Paulo. Depois, qual foi a data em que ela foi escrita? Por volta do ano 57 depois de Cristo. E depois, a revelação da justiça é o tema, a justificação pela fé. Alguns temas recorrentes: justiça, fé, justificação, santificação, lei, graça, são temas que percorrem toda essa epístola. E o versículo chave nós já lemos no texto áureo dela, que é os Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois, o que a gente lê, que o justo viverá pela fé. Esse é o tema da Epístola aos Romanos. E aí eu quero começar falando sobre, abre comigo aí Romanos capítulo 1, na sua Bíblia. O primeiro versículo, o que está escrito? Qual a primeira palavra que está escrito em Romanos 1, versículo 1? Paulo. A primeira palavra é Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Primeira coisa, Paulo é o autor. Paulo é servo de Jesus Cristo. Então, olha só, vou colocar aqui para você o que significa o nome dele. O nome dele, em hebraico, Saulo, para nós em português, mas Shaul em hebraico. O nome dele significava aquele que foi pedido. Aquele que é intercedido, alguém orou por ele, alguém orou para que ele chegasse ali, alguém está orando para você, alguém orou por você. Talvez você pense assim, mas eu estou aqui, não, mas ninguém orou por mim, ninguém da minha família é crente. Eu posso te dizer que alguém orou por você sim. Jesus no capítulo 17 de João disse que ele não rogava somente por aqueles discípulos, mas por todos que um dia haviam de crer nele. Então Jesus orou por você. E sabe o que está escrito em Romanos? Ele diz assim que o Espírito Santo, ele intercede por você, por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Então o Senhor Jesus intercedeu por você, o Espírito Santo geme. Então nós temos muita coisa para aprender aqui. E Paulo foi pedido. E aí o que acontece? No mundo romano, ele era cidadão romano, e ele tinha dois nomes. O nome Saulo era o nome hebraico, de nascimento, mas ele tinha, por ser cidadão romano, um nome latim, Paulus, e a versão grega, Paulos. Então, o que significava aqui o nome Paulo? No latim significa que ele é uma pessoa pequena, uma pessoa humilde, e é esse o nome que ele usa quando ele vai pregar às igrejas de Deus. Ele começa se apresentando à igreja como quem? Eu sou Paulo, o servo de Jesus Cristo. Não há melhor designação para falar de quem é servo de Jesus, de quem é crente em Jesus, do que servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Eu estou cativo ao meu Senhor Jesus. E é diferente, porque olha só,
ele chega com humildade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não é fulano de tal. Alguns fazem questão do título, mas ele chega dizendo assim: eu sou Paulo, eu sou o servo de Jesus Cristo. Eu sou pequeno. E aí alguém fala assim: está aqui o grande homem de Deus. Se é grande, ele não é um servo, né? Porque servo não é grande e grande não é servo. Se é servo, é porque ele é pequeno. Porque quem é grande é o Senhor. Então, que ele cresça e eu e você diminuamos. Que ele cresça e nós diminuamos. Vamos ser humildes como foi Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo. É o que mais descreve a sua vida, essa daqui. Ele é servo, ele está aqui. E um detalhe, ele é servo, sabe por quê? Não porque o seu senhor é um carrasco, de forma alguma. Porque o escravo, ele foi comprado. E nós fomos comprados. Você foi comprado por um alto preço. Eu fui comprado, você foi comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A base dessa compra não foi um carrasco, e sim o amor de Deus para conosco. Foi porque Deus nos amou, que Ele nos comprou e nos resgatou. E por isso você está aqui glorificando a Deus nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. E Paulo aqui, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Porque afinal de contas ele é o autor. E aí, como ele é o autor, olha só alguns dados da biografia dele. Primeiro, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Hoje é uma região da Turquia. Paulo, quando nasceu lá, ele ganha a cidadania romana. Não somente pelo estar naquela cidade, que era uma colônia romana, mas porque o seu pai tinha feito algo ao Império Romano, que lhe garantia um título, o direito de ser chamado cidadão romano. E isso era um privilégio muito grande, principalmente para ele poder pregar o evangelho por onde ele iria, que era o mundo gentílico. Então Deus estava preparando Paulo desde o seu nascimento. Sabe que Deus te escolheu? Não foi agora, Deus não te chamou agora, Deus já conhecia você antes que você nascesse, como diz o salmista no Salmo 139, o Senhor já conhecia você, antes de você nascer, o Senhor já tinha planejado. Então tudo está no controle de Deus. Aleluia. Paulo então é cidadão romano de nascimento. Também ele é chamado de tribo, ele é israelita da tribo de Benjamim. Ele diz isso em Romanos. Ele fala: sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim. Outra curiosidade, que quem era da tribo de Benjamim lá no começo, o primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Então, em honra ao primeiro rei de Israel, ele também tem o nome do primeiro rei de Israel, Saulo. Ele então era da seita dos fariseus. O que isso implica para nós? Os fariseus eram aqueles que se dedicavam ao estudo das escrituras. Eles se chamavam dos separados. E ele diz que ele era um dos mais radicais dentre aqueles que estudavam o judaísmo. Então ele era uma pessoa dedicada. Foi educado aos pés de Gamaliel, que era neto do rabino Hillel, ou seja, uma das maiores autoridades judaicas da sua época. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ganhou conhecimento. O que mais que Paulo era? Hebreus de hebreus. E aí ele diz assim, em Filipenses ele faz um relato de si mesmo, contando o que ele era antes de se converter. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Quantas pessoas acham que estão fazendo um serviço para Deus, mas estão perseguindo a igreja de Deus? Ele era zeloso, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele se julgava uma pessoa santa. Ele se julgava uma pessoa irrepreensível. Todavia, ele ajudou e consentiu na morte de Estevão. Todavia, ele pegou carta dos homens e foi arrastando crentes para serem presos e serem mortos, porque criam no evangelho de Jesus Cristo. Mas um dia, graças a Deus, ele tem um encontro com Jesus. Lá em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus aparece. E olha que coisa curiosa. Quando você está lendo o texto de Atos, o texto diz que ele viu um clarão, uma luz. E era próximo do meio-dia. Então no meio-dia o sol brilha com seu maior resplendor. Sabe quem é o seu Jesus? O seu Jesus brilha mais do que o sol. O seu Jesus é mais forte do que o sol. O seu Jesus é mais poderoso do que todo o que você pode imaginar. O seu Jesus é maravilhoso. Aleluia. E esse Jesus se apareceu para ele e falou assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta dele foi: quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse assim para ele: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E ali ele tem um encontro com Jesus. Ali a vida dele muda. Ele não conheceu Jesus terreno, ele já conheceu Jesus ressuscitado, ele já conheceu Jesus em glória, ele já conheceu Jesus todo-poderoso, e esse Jesus todo-poderoso lhe orientou para que ele fosse até a casa de um certo homem, e lá o servo de Deus iria falar com ele, e Jesus falou para ele: Ananias, vai lá resolver a situação de Saulo, vai orar por ele, porque ele está orando, está jejuando, vai lá. E o Ananias foi, e a vida desse homem mudou. E eu quero dizer para você aqui, de uma certa forma, que houve eu pulei a cronologia, né? Aqui. Muito bem. Saulo então se converte, e olha só o que tem aqui, muito interessante. Por que foi escrita essa carta aos romanos? Essa carta ela foi escrita, inclusive por um detalhe muito importante. Paulo estava na sua 3ª viagem missionária, já convertido, já salvo, já pregador do evangelho. Ele está na cidade de Corinto, uma cidade idólatra, e ele está voltando para Jerusalém, e ele sabe que ele vai sofrer um martírio, que ele pode morrer, porque ele está indo a Jerusalém, e eles não gostam de Paulo lá, porque agora ele era o perseguidor, e passou a pregar o evangelho. Então na hora que ele está voltando, naquela época os correios não eram tão eficientes como hoje. O que ele fez? Ele então tem uma irmã que está indo a Roma, ela mora no porto de Cencreia, ela se chama Febe. Ele escreve a carta, entrega na mão da irmã e fala assim: irmã, leva para a igreja para mim, lá em Roma, porque os irmãos precisam ouvir essa mensagem, os irmãos precisam conhecer o que eu preciso dizer para eles. Então vai até eles e leva essa carta. E aí eu passo para vocês aqui um pouquinho de onde Paulo passou, dentro das suas viagens missionárias. Olha só, esse mapa aqui, cedido pelo nosso irmão Eduardo Hoffman, ele mostra aqui para a gente as regiões onde estavam divididos aquele mundo na época. E Paulo começa as suas viagens, e está vendo todos esses pontinhos aqui? São pontinhos que provavelmente ele passou. São aproximadamente 69 pontinhos que Paulo foi percorrendo durante as suas viagens, idas e vindas, e fora as outras que não estão registradas na Bíblia, porque ele fazia uma sede na cidade de Éfeso, e de Éfeso ele evangelizava outras cidades em volta. Ele fazia uma sede lá em cima, lá na Macedônia, e de Macedônia ele fazia a evangelização de todas as cidades circunvizinhas. Ele fazia uma sede ali na Grécia, na Acaia, aqui embaixo, na Grécia, e aí dali ele fazia mais a evangelização de toda a região. Ele ficava alguns períodos ali, evangelizando. E aí a gente vai dar um destaque aqui um pouquinho a esse começo aqui, onde se dá a conversão, onde se dá grande parte da sua vida. Agora, diga-se de passagem, alguém pensa que eu passei muito rápido pela conversão de Paulo, e já ele mandando a 3ª carta. Mas sabe mais ou menos quanto tempo leva para esse homem poder, entre a aparição de Jesus para ele em Atos 9, até Atos capítulo 13, ele ser enviado? Ali aproximadamente tem quase 14 anos. 3 anos ele passa aqui na Arábia. 3 anos ele passa sozinho, sem ninguém, meditando, orando, buscando a Deus, revisando tudo que se passou na vida dele. Ele se converte ali no caminho de Damasco. De Damasco ele tem que fugir de Damasco, então ele vai para o deserto, e no deserto Deus molda a vida do apóstolo Paulo. Ele é moldado. Deus trabalha na nossa vida. Talvez você não sabe quanto tempo está passando, por que está passando. Deus está moldando a sua vida, está preparando a sua vida para o enviar. Porque a segunda frase que a gente lê é: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ao ser apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Paulo não se auto-envia. Depois da Arábia ele volta a Damasco, é expulso de Damasco de novo, ele vai de novo a Tarso, fica em Tarso, esquecido. Passam-se mais ou menos quase 10 anos, 3 anos na Arábia, mais uns 10 lá em cima, até que um dia, um servo de Deus chamado Barnabé, ele sai da igreja de Jerusalém, vai até Tarso e fala assim: a igreja de Antioquia, na Síria, precisa de ajuda, eu preciso de um professor, de um homem para ajudar aqui, a ensinar a igreja por 1 ano, aqui vai mais uma propaganda. Em 1 ano, estudando a Bíblia, o Espírito Santo fez algo glorioso na vida deles, que aí diz em Atos capítulo 13,
E eles estavam orando e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, depois de 1 ano estudando a palavra, então venha fazer o curso Teologia Bíblica, curso de 1 ano, estude a palavra de Deus, e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, e você pode ser enviado para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, mas não falte na IBD, em nome de Jesus. Tem que fazer as duas coisas, irmão, não tem que fazer uma e esquecer a outra, a gente tem que fazer os dois, amém? Jesus falou, você tem que dar o dízimo do hortelã, do cominho e do endro, e não, também a misericórdia, a justiça, você tem que considerar tudo, e não pode esquecer a outra. Eu vou fazer só a misericórdia e não vou dar o dízimo. Não, Jesus mandou fazer os dois, então faça os dois, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. E Paulo continua a sua viagem, aqui é a primeira viagem missionária, uma viagem mais curta, mas cheia de desafios, ao ponto do homem que escreveu o segundo evangelho, João Marcos, ele no meio da viagem, ele desiste, porque não é fácil fazer a obra de Deus. Está pensando que é fácil? A viagem não era fácil, o evangelizar não era fácil. João Marcos desiste e volta. Paulo fica bravo na segunda viagem, não quer mais levar o moço, mas Barnabé assume o controle e fala, deixa que ele vai comigo. Lá na frente Paulo escreve assim, traga João Marcos, Timóteo, porque ele é muito útil para mim no evangelho. Alguém trabalhou na vida dele, ele foi útil, ele escreveu o segundo evangelho que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, e ele foi uma bênção na presença do Senhor. Então Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha, mesmo que você fale, mesmo que você erre, mesmo que você possa pisar na bola, vamos dizer assim, algum momento, o Espírito Santo, ele trabalha na sua vida. A segunda viagem missionária já é uma viagem mais longa, você percebe que ele ganha proporções, olha os tracejados aqui da segunda viagem, ele vai à Macedônia, ele vai para a Europa pregar o evangelho, o Espírito Santo aparece e o leva para pregar em outro lugar, e ele vai e prega, chega à Grécia. A terceira viagem missionária é a parte em vermelha, tá? Nas linhas em vermelho você tem a terceira viagem missionária, e é nessa viagem, quando ele está aqui em Corinto, aqui em cima, é que ele vai escrever a carta aos Romanos. O segundo pontinho é o porto de Cencreia, que é onde está a irmã Febe. A mais ou menos 8 quilômetros de Corinto, tinha ali o porto. Então a irmã pega e vai até Roma de navio para levar o evangelho. A linha em amarelo, ou laranja, é a linha onde Paulo é preso em Jerusalém. E ele fica preso mais um tempo em Cesareia. Depois de ficar preso mais de 2 anos em Cesareia, ele é levado a Roma, preso. Paulo chega em Roma, a carta chega primeiro. Paulo chega em Roma muito tempo depois, que a carta já tinha sido enviada. Mas ele não chega como uma pessoa livre, ele chega como um prisioneiro do Senhor. Então, uma coisa que eu quero chamar sua atenção é o seguinte. Paulo, ele fala que ele expressa o desejo de visitar a igreja de Roma. Ele não queria ir lá preso, ele queria ir lá livre. Justamente ele escreve por que ele queria ir lá. Ele fala que está dando graças a Deus pela vida dos irmãos. É uma igreja que Paulo não fundou. É uma igreja interessante porque ninguém sabe exatamente quem fundou a igreja de Roma. Afinal de contas, quando a gente lê Atos 2, no dia de Pentecostes tinha gente de todo mundo. O Espírito Santo falou naquele dia, usou os crentes em línguas, e eles pregaram o evangelho. Pedro pregou naquele dia, e pessoas de todas as nações foram convertidas naquele dia. Acredita-se que dali saíram pessoas para formar a igreja em Roma. E ali, o que acontece? Paulo tem o desejo de visitar essa igreja, para fazer dela uma base missionária, para então chegar à Espanha. A Espanha da época compreendia a Espanha e Portugal nossa hoje. Então ele queria expandir o extremo ocidente, o evangelismo do Senhor Jesus. Então ele tinha uma missão estratégica, mesmo que não fosse uma igreja fundada por ele. Mas olha que coisa interessante, quando ele vai falar que ele quer conhecer Roma, ele não quer fazer turismo. O objetivo de Paulo não é ir lá a Roma fazer turismo. Ele diz na carta aqui, as ações de graças, que ele quer ser consolado. Ele diz aqui que ele quer contribuir, compartilhar um dom espiritual e também quer receber dos irmãos alguma coisa. Ou seja, ele está dizendo aqui que ninguém é tão grande como o apóstolo Paulo, né, que é o servo do Senhor, que é pequeno, humilde. Ele diz assim, os irmãos aí têm algo a me ensinar.
Então você precisa entender, não importa quem é a pessoa que se aproxima de você, sempre alguém tem algo para te ensinar. Você não pode dizer, eu sou formado nisso, naquilo, tal. Você aprende até com uma criança. Deus usa criança, Deus usa quem Ele quiser para nos ensinar algo. E Paulo falou, eu quero compartilhar e também quero ser consolado. Eu quero ter algo recíproco da vossa parte. Então a igreja de Deus tem algo sempre a compartilhar. E aqui ele fala que ele queria chegar nessa cidade. E o ponto é que essa cidade era a capital do império. E como capital do império, tem algo que me chama a atenção, que é o seguinte, essa era uma cidade que tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. Hoje, para nós, que moramos em São Paulo, isso é praticamente, é como Campinas, ou um pouquinho menor que Campinas. Mas pensa isso, há 2000 anos atrás, era a maior cidade do mundo. Roma era a cidade capital do império que dominava muitas regiões. Era onde estava o imperador. E aí o que acontece? Era super estratégico essa carta, para que ele pudesse usar aquela base para evangelizar o mundo todo, porque vinha pessoas do mundo todo para conhecer Roma. Então ali era um ponto missionário estratégico. Agora, Paulo diz aqui no começo da sua introdução, naquela ação de graças, antes de eu chegar no tópico 3, ele fala o seguinte, que ele teve o desejo de visitá-los várias vezes, mas ele foi impedido de visitá-los. Às vezes, em algumas vezes que ele escreve, ele diz que ele é impedido pelo Espírito Santo. Outras vezes ele não diz a razão do impedimento. Ele queria ir, ele queria fazer, mas ele foi impedido. Porque Paulo foi impedido de ir a Roma, nasceu a carta aos Romanos. O que eu quero dizer para você? Com a ausência dele não poder ir a um lugar, fazer a vontade que ele queria, nasceu a maior carta do Evangelho de Paulo. Ou seja, ele não abençoou uma igreja única, essa carta abençoa igrejas do mundo todo, em vários séculos, em várias regiões. A igreja não pôde ter a presença do apóstolo lá, mas essa carta chegou em milhares de lugares, milhões de pessoas, diversas línguas, povos, nações. Então você não sabe o plano de Deus, eu não sei o plano de Deus. Quando alguma coisa não estiver dando certo na tua vida, é um impedimento, não dá certo, não funciona, sabe que Deus continua no controle. Talvez esse impedimento é para Deus fazer algo maior na sua vida. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Você fala, mas por que isso não está dando certo? Eu queria que desse certo, mas não está dando certo. Por isso que você tem que falar para Deus, faça-se a sua vontade, a tua vontade, e não a minha. Eu me lembro aqui, dando uma contextualização rápida aqui, no ano de 97, não faz conta não, tá bom? No ano de 97, eu ia entrar no tiro de guerra, e eu não queria entrar no tiro de guerra. Eu falei assim, não, eu vou fazer o vestibular, eu com 18 anos, eu ia fazer o vestibular, eu queria entrar na Unicamp, queria entrar na faculdade, eu não quero saber de nada de exército, eu vou passar no vestibular. Eu era uns alunos meio nerd, sabe? E eu queria passar. Eu falei, eu vou passar. E eu estudei para passar. Fiz curso de redação, porque na Unicamp era diferente. Eu vou passar. Cheguei lá, fiz a prova. E a matéria que eu nunca imaginei que eu zeraria. Eu falei, impossível, está tudo errado. Eu não posso ter zerado essa disciplina. Eu zerei uma disciplina e fui desclassificado. Eu falei, não, Senhor, não é possível, eu não posso. Não aconteceu isso comigo. Eu só tenho nota 10, não pode isso acontecer comigo, eu sou nerd, eu sou doido. Não pode acontecer isso comigo. Eu fiquei frustrado. Aí, eu fui fazer o tiro de guerra. Eu era magrinho, parecia uma vareta. Falei, não vou passar, tem uns grandão lá, eu não vou passar. Chegou lá, passou. Falei, mas Senhor, eu não quero fazer tiro de guerra, eu quero estudar. Aí eu fui fazer tiro de guerra. Eu não queria, Deus me pôs lá. Eu fui fazer faculdade, não deu certo, não deu para fazer a faculdade, não fui fazer a faculdade. Aí eu fiquei assim, Senhor, vou agora ficar parado, vou fazer o quê? Aí Deus preparou para eu fazer um curso de teologia de 4 anos. Aí eu fui estudar teologia. Para não ficar parado, eu fui estudar teologia. Olha, irmão, vai entendendo o caminho de Deus. Fui estudar teologia. Aí, como eu estou estudando teologia, eu vou fazer teologia primeiro, depois eu faço a faculdade então que eu queria fazer. Aí eu fui fazer teologia. Aí eu estou lá no alojamento,
Um dia prestando guarda, 24 horas de guarda. Eu fiz a prova lá para ser cabo, né? Lá é cabo, monitor. Eu passei em primeiro lugar e ganhei um prêmio. Já começou ali um negócio. Opa, passou em primeiro lugar. Aí daqui a pouco eu fui para lá e levei uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu não sei se os irmãos lembram, a primeira edição da Bíblia de estudo pentecostal é aquela que expulsa demônios, sabe? Desse tamanho. Aquela Bíblia gigante. E eu fui para o alojamento com aquela Bíblia gigante. Aquela primeira edição, levei a Bíblia, pus lá em cima da cama do alojamento. Eu, o chefe, comandante da guarda, estou lá. E toda vez o subtenente ia lá fazer a inspeção. E ele fazia inspeção surpresa, tal. Ele chegou lá, na inspeção surpresa, entrou no alojamento, ele viu uma Bíblia em cima da cama, ele foi lá, folheou a Bíblia, ele chegou lá assim, de quem que é aquela Bíblia lá? É minha, senhor. Bonita a Bíblia. Nunca mais ele foi na minha guarda. Estou dando testemunho para o irmão. Ele nunca mais fez inspeção quando eu era o comandante da guarda, ele nunca mais foi fazer inspeção quando eu estava lá. O dia que eu estava lá, ele não ia. Aí olha o que aconteceu, passou. Deus não deixou fazer isso. Chegou o dia da formatura em dezembro. Vai fazer o discurso no ginásio de esportes. Nelson Rieger, ginásio de esportes para 5.000 pessoas. Formatura do tiro de guerra da cidade. Todo mundo lá. Quem vai ser o orador? O menino de 18 anos, Erivelto. Aí ele vai ser orador. Aí ele começa o discurso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, e pá. Aí você vai entender, por que Deus te põe em alguns lugares? Porque eu fui lá e li o texto de Efésios capítulo 6 para todo mundo, falando da palavra de Deus, do soldado, fiz uma analogia ali, e Deus me colocou lá, e Deus fez isso. Depois eu fiz faculdade, glória a Deus, aí eu fiz o curso que eu queria, aí Deus me deu um emprego e tudo mais, glória a Deus por isso. O que eu estou querendo dizer? Um impedimento na sua vida te leva para fazer outra coisa. Então se tem alguma coisa bloqueando a sua vida, barrando a tua vida, Deus quer fazer você mudar o foco, muda de direção, faça outra coisa, olhe para o Senhor, pergunta para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pede a direção para Deus. Você não compreende o caminho de Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então saiba que Deus está no controle de tudo. E por isso a gente chega aqui ao tema central dessa carta, que é o texto que nós lemos. Olha só, aqui nós temos as cordilheiras do Himalaia. Deixa eu só voltar um pouquinho para você reparar isso aqui. As cordilheiras do Himalaia, ela é um conjunto de montanhas de aproximadamente 2.500 quilômetros, 150 a 400 quilômetros de largura, muito grande. Ela está lá no Sudeste Asiático, entre os territórios da China, Tibete, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. O maior monte desse lugar aqui é o Monte Everest, com 8.848 metros de altura. Olha só. Nesse lugar aqui tem mais ou menos 100 picos com mais de 7.000 metros. 100 picos, 100 montanhas com mais de 7.000 metros de altura. O que eu estou querendo dizer para você sobre isso aqui, essa analogia? Olha só. A carta aos Romanos, ela é a cordilheira do Himalaia, na Bíblia. Tem muita coisa lá. Você pega do capítulo 1 ao capítulo 16, você tem um monte de coisas estrondosas, gloriosas, majestosas. Mas tem 2 versículos que representam o Monte Everest. E esses 2 versículos você já leu nesse dia, que é exatamente esses aqui, ó. Mais uma vez, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Você não se envergonha do evangelho de Jesus. Esse é o tema, porque o evangelho de Jesus é poder de Deus. Glória a Deus por isso. Então olha só, você chegou aqui a um tema tão importante. Agora, por que você não se deve se envergonhar do evangelho de Jesus? Primeiro, porque o evangelho, olha só, por que algumas pessoas, antes de falar por que não, vamos falar por que alguns se envergonhavam.
Alguns se envergonhavam porque falavam assim: peraí, evangelho de um carpinteiro que morreu, crucificado? O Império Romano executou um carpinteiro lá em Israel? Peraí, que conversa é essa? Que mensagem é essa? Eles não aceitavam. Quem não era crente olhava isso e falava assim: mas não tem sentido isso. Um carpinteiro crucificado na pior morte que tinha no império, o que isso tem a ver? E Paulo está falando: eu não me envergonho de pregar isso que eu estou pregando, Cristo Jesus e este crucificado. O que mais? Os sábios do mundo ouviam o evangelho e desprezavam. Não, isso aí de forma alguma. A cruz de Cristo, para aqueles que eram gregos, Paulo pregou em Atenas. Foi o discurso a recepção mais fria do apóstolo, foi na cidade de Atenas, onde estava a sede do conhecimento humano, os filósofos. E Paulo pregava, citava os filósofos dele, citava a palavra de Deus, falou sobre a criação, em Atos capítulo 17. Mas uma das recepções mais frias do apóstolo foi exatamente lá na cidade de Atenas. Eles desprezavam: você é louco. O que mais? Eles diziam que o judeu falava: é um escândalo, onde já se viu o Messias crucificado. De forma alguma, eles não aceitavam a mensagem. Mas eu quero dizer para você, que olha só, Paulo, além disso, foi perseguido muitas vezes. Olha só para você ter uma ideia, do quanto esse homem foi perseguido. Antes desse versículo aqui, dessa frase. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, enxotado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, taxado de impostor em Corinto. Sofreu diversas prisões e foi conduzido ao martírio no Império Romano. É fácil pregar o Evangelho? Não é fácil pregar o Evangelho. E Paulo era esse homem que continuava pregando. Mas olha essa frase que está aqui na tela. Leia comigo. As palavras de Paulo amém? A mensagem de Cristo Jesus e esse crucificado, que é loucura para uns, que é escândalo para outros, essa mensagem está viva até hoje. Jesus vive, Jesus vive. Essa mensagem chegou até aqui hoje. Essa mensagem vai continuar impactando gerações depois de nós, porque é a mensagem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A mensagem que Paulo pregava, Cristo Jesus e este crucificado. Ele falava: eu não vim pregando a sabedoria humana, porque Paulo poderia pregar a sabedoria humana. Ele era doutor da lei, conhecia a filosofia grega, ele conhecia o que eles tinham a ensinar, mas ele veio pregando quem? Cristo Jesus e este crucificado. Então você não precisa mudar a mensagem que você prega, você não precisa se envergonhar do Evangelho de Jesus, porque olha só, o problema é que às vezes existem 3 tipos de pessoas que estão muitas vezes envolvidas. Existem as pessoas que primeiro se envergonham, sentem vergonha: não vou falar não, eu sou tão pequenininho, eu não vou falar, eu tenho vergonha de falar. Então eu vou te dizer uma coisa, os discípulos de Jesus estavam todos envergonhados, lá em Atos capítulo 1, mas diz a palavra de Deus que eles dobraram o joelho, e disse o Senhor Jesus em Atos capítulo 1 versículo 8, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Quando vocês receberem o poder, vocês vão ser o quê? Testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em todos os confins da terra. Ou seja, a partir do momento que você é impactado pelo Espírito Santo, essa vergonha vai embora. Então você precisa pedir a graça de Deus, o Espírito Santo na sua vida, que o Espírito Santo vai te impulsionar a pregar o Evangelho de Jesus. Então, se você está sentindo vergonha, hoje eu posso te dizer, clame ao Senhor Jesus. Os primeiros apóstolos estavam com vergonha, estavam com medo, mas quando o Espírito Santo tomou a vida deles, eles conseguiram pregar o Evangelho de Jesus. Então você pode adquirir essa coragem, buscando mais o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Tem aqueles que são a vergonha do Evangelho. Há pessoas que infelizmente, diz Jesus, ai daquele por quem vêm os escândalos.
Porque importa que os escândalos venham, mas ai daqueles, há pessoas que por aí fazem vergonha, mas não olhe para isso, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, porque foi Ele quem morreu por você. E tem aqueles como Paulo, que não se envergonham do Evangelho, que eu e você, que todos nós aqui, sejamos pessoas como a terceira classificação, que recebemos a graça do Espírito Santo, e não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui, o segundo textuário que está aqui é o seguinte, ele fala que não se envergonha do Evangelho de Deus, que é o poder. Deixa eu te aproveitar e colocar mais um quesito aqui sobre o poder. O poder de Deus é tão grande, que Deus usou a palavra para criar todas as coisas. Haja luz e houve luz. Mas para salvar a minha e a sua vida, não bastou uma palavra. O verbo de Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, e Ele se entregou por mim e por você. Teve que ter uma ação divina. Deus, Ele se tornou homem para nos salvar e nos resgatar. Olha como essa mensagem é poderosa. É mais poderosa do que a palavra que criou o mundo inteiro. A palavra do Evangelho de Jesus é mais poderosa porque ela pode transformar vidas, ela pode mudar corações, ela pode tocar em cada pessoa e fazer dela uma nova criatura. Só Deus pode fazer isso. Só a mensagem do Evangelho de Jesus pode fazer isso. Só a mensagem que está escrita aqui pode fazer isso. E por que Ele está falando disso? Porque Ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E quando ele fala que o justo viverá da fé, a gente vai falar da salvação em 3 tempos, e eu explico para você aqui. Durante esse trimestre a gente vai estudar cada um desses temas, mas deixa eu fazer uma contextualização rápida. Em todos os tempos, a justificação que nós vamos estudar, ela opera no nosso passado, porque Jesus vem e nos salvou. Então Ele nos justifica, nos declara justos. É uma posição. Deus olhou para você, você não se sente justo. Eu não me sinto justo, mas não é o que eu me sinto, é o que Jesus fez por mim. Ele fez, e por isso eu sou justificado. Você não é justo porque você faz coisas boas, você é justo porque Jesus morreu por você, porque Jesus satisfez a justiça divina, porque Ele morreu pagando o preço por mim e por você. Não é porque você é bom, não, é porque Jesus é bom, porque Jesus fez isso por você. Então no passado você foi justificado, no presente tem a santificação, e aí a santificação é o processo que vai ser descrito em Romanos. A gente vai seguir a santificação, a gente vai viver a santificação, é a cada dia o Espírito Santo movendo a sua vida para você ser conforme o Senhor Jesus, para que você viva uma vida de santidade, para que você viva uma vida conforme Ele quer. Depois, no futuro, quando Ele glorificar o nosso corpo, esse é um texto que está em Romanos, muito poderoso, que nós seremos transformados. E aqui a gente coloca o seguinte: no passado, a justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Então você foi salvo da condenação, você está justificado em Jesus. No presente, hoje, o Espírito Santo age na sua vida para te livrar do poder do pecado. Mas na glorificação, quando você for transformado, seu corpo for transformado, você vai ser de fato liberto da presença do pecado. O pecado não vai mais te atingir. Você vai ter um corpo glorioso, porque no céu não entra pecado. Aleluia. E Deus vai fazer isso na sua vida. E como que a gente vai estudar isso no livro de Romanos? A gente vai estudar do capítulo 1 ao 4 a justificação, do capítulo 5 ao 8 a santificação, do capítulo 8 versículos 18 a 39 a glorificação. Todo esse conteúdo está onde? No livro de Romanos. E você vai estudar junto com a gente. Glória a Deus por isso. E aqui eu quero, caminhando aqui para o final, dizer o seguinte para você. Olha aqui, Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Em Romanos 6 diz que Ele nos salvou do pecado, e por isso você não podemos viver na prática do pecado. Ele quer que a gente vive uma vida de santidade, uma vida que Ele escolheu para nós. E aí a gente tem o seguinte: a salvação implica na libertação da condenação, do poder, da presença do pecado. Por isso que a gente não pode viver no pecado. Por isso está escrito assim, ó, o justo viverá pela fé.
O que é viver pela fé? É viver uma vida crendo naquele que nos salvou, viver a vida que Ele quer que nós vivamos, viver a vida que Ele projetou para nós vivermos. Por isso, a gente caminha aqui. Eu vou pular esse gráfico que era da justificação, e vamos para essa frase aqui, ó. Depois de ser justificado pela fé, devemos viver pela fé. E o viver implica santificação. E eu quero propor um desafio para você, que é o seguinte: vamos todos juntos, nesse trimestre, ler a carta aos Romanos mais de uma vez. Vou dizer para você por quê. Primeiro, se você fizer a leitura de 1 a 16, você leva 1h30, uma leitura mais pausada. 1h30 você lê o livro todo. Então, 2 episódios de Netflix, que você cortar, você leu o livro de Romanos uma vez inteira. Então, até o final desse trimestre, vamos ler a carta aos Romanos, amém? Glória a Deus por isso. O que mais? Vamos fazer um propósito de estar em todas as aulas, não falte, faça um propósito com Deus, você e sua família, estejam aqui em todas as aulas. O que mais? Ore, para que Deus faça a sua vontade na sua vida. E eu termino com este texto de Romanos, que já foi cantado aqui de manhã. Olha o que está escrito ali, que coisa gloriosa. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Agora todo mundo junto. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.